Gente amiga, nesse momento eu trago para vocês a informação do caso da Beatriz. O caso da Beatriz, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, é o caso da Beatriz, a menina que está desaparecida há 8 meses, e também o da mãe dela, a dona Aneilde, a dona Anne. Vou falar a dona Anne que fica mais fácil para todo mundo entender. A dona Anne que, seguindo os passos da filha, que está desaparecida há 8 meses, tentando localizar, investigando por conta própria o desaparecimento da filha, ela infelizmente foi morta. Acompanhe comigo a reportagem porque ela foi enterrada hoje. Vamos lá. O último registro do que pode ter sido os últimos minutos de vida de Anne. Estamos aqui em Jaguariúna, no local onde foi encontrada a vítima carbonizada. O fim trágico de uma mãe que investigou por conta própria o desaparecimento da filha. A misteriosa pista que pode ter sido usada como isca para atrair Aneildes, ou Anne, como é conhecida, para uma emboscada fatal. Uns 20 metros mais ou menos de onde o corpo foi encontrado. A última mensagem enviada pelo celular de uma mulher que já estava morta quando supostamente mandou este recado para o atual namorado. Se não foi Anne quem escreveu essas mensagens, quem poderia ter sido? Uma família desolada que carrega a dor do que para eles seria uma segunda perda. Depois do intrigante desaparecimento da jovem Beatriz em abril desse ano, a morte brutal de Anne. Uma mãe obstinada em encontrar a filha que nunca mais foi vista. Para vocês, é como se vocês sentissem duas dores, digamos assim, duas perdas, porque até hoje não se achou a Beatriz, né? Sim, são 9 meses quase, né? E é difícil, sem nenhuma pista. É como se ela tivesse cavado um buraco e se enterrado. E a sua mãe nunca desistiu de procurar por ela? Não. Só que chegou um tempo em que ela não acreditava mais que ela estivesse viva. 2 crimes, um corpo e uma dezena de questionamentos. O mais intrigante deles: a morte de Anne pode ter ligação com o sumiço da filha adolescente? Por que o ex-namorado de Anne estaria na mira da investigação policial? Eu falei com ela por telefone na sexta-feira. Na véspera da morte dela? Não, na sexta-feira que eu falei com ela que ela pediu para me levar uma cama de casal dela, de Arthur. Inclusive, eu fui lá na casa da cunhada dela, eu sabia onde ela morava, para pegar a cama. Só que ela falou que não ia levar mais aquele dia, que ela ia sair para resolver uns problemas. Aí ela não voltou. Você conversou? No sábado também falei com ela. E no sábado a gente combinou de pegar. Eu falei que eu ia buscar a cama. Ela falou, aí ela me mandou uma mensagem que está aqui no celular. Ela ia ter que sair à noite, que era para me deixar para outro dia. A última vez que eu falei com ela foi no sábado. Que horas você falou com ela no sábado? Ela me mandou mensagem, era 1h20 mais ou menos da tarde. O horário que ela chegou em casa. Na sexta-feira ela saiu e chegou só 1h20, o horário que ela me ligou. O Cidade Alerta entra nesse caso rodeado de suspense e de pontas soltas. Uma saga que começou em abril desse ano, quando Beatriz, filha de Anne, sai de casa para a escola e desaparece de forma suspeita. Beatriz não gostava do ex-padrasto e a família teme que ela possa ter tido o mesmo fim da mãe. E a Beatriz, não tem como não pensar que o sumiço da Beatriz está ligado à morte da sua mãe? Agora tem. Agora sim. Ele não tinha uma boa relação com a Beatriz, ela não aceitava o relacionamento dele. Não, era uma relação totalmente tóxica. Ela não aceitava, ela falava que ele não era um homem bom para ela. Talvez ele seria um homem bom como amigo, mas não como namorado. Cansada de buscar por informações sobre o paradeiro da filha, que há 8 meses continuava desaparecida, Anne decidiu agir por conta própria, fazendo apelos nas redes sociais em vídeos como esse. É só desencontros, a gente não tem nada de concreto, todas as respostas que vêm não nos ajudam. Mas nada de concreto apareceu para acalmar o coração dessa mãe angustiada. Anne não queria desistir de encontrar a filha que
que saiu de casa no dia 22 de abril com uma mochila nas costas e sumiu no ponto de ônibus quando estava a caminho da escola. Mas ela pode ter sido atraída para uma emboscada. Talvez sim, porque pelos indícios foi tudo planejado. Anne recebia muitas mensagens e falsas pistas sobre a filha, inclusive a possibilidade dela ter encontrado alguém que poderia ter usado desse desaparecimento para extorquí-la. É algo que está sendo investigado pela polícia. Anne estava morando junto com a irmã na cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. No dia do crime, ela chegou de carona à tarde com o atual namorado. E, segundo a irmã, à noite, ela disse que iria encontrar uma pessoa e que não demoraria muito. Logo em seguida, um carro parou em frente à residência e Anne teria entrado no veículo. 3 horas depois, Anne já estaria morta em uma região de mato na vizinha cidade de Jaguariúna, um local ermo, onde pode ter sido queimada viva, segundo a perícia. Uns 30 metros antes do corpo dela, eu retornando ao local, encontrei o cordão dela, um pingente, brincos, então pode ter sido indício de que ela foi arrastada e ter tido luta para aquele local. O perito contratado pela família de Anne chama a atenção para mensagens como essa, enviadas pelo celular de Anne, quando a mesma já teria sido inclusive queimada. E foram trocadas no dia seguinte ao suposto feminicídio, demonstrando intimidade e fingindo uma certa naturalidade, como se o objetivo fosse não levantar suspeita de que algo havia acontecido. A mãe dela foi encontrada morta às 10h30 da noite de sábado. O celular dela continuou respondendo aos familiares até o domingo, 1h da tarde. Então, quem fez sabia o que estava fazendo, sabia quem eram os familiares, bloqueou alguns familiares, não aparece foto para alguns familiares, para outros aparece. Então, tinha conhecimento, sim, da rotina dela, dos familiares dela e sabia o que estava fazendo, porque algumas mensagens que já estão de posse da Polícia Civil são muito, vamos dizer assim, misteriosas da forma que foram mandadas. Ursão é o apelido que ela deu ao atual namorado e que nesse trecho da entrevista com o ex, que se chama Ricardo, fica evidente o ciúme que ele aparenta nutrir do então rival. Pra mim, ela falou que não tinha saído daqui de casa, mas eu já fiquei sabendo que ela saiu de casa, porque ela foi se encontrar com o outro rapaz lá, que é um ex-namorado dela, o Aratã. Não sei se você... É atual namorado dela. E me diz uma coisa. Bom, você está se sentindo... Eu não sabia que era atual namorado dela, não. Mas quem falou pra você que é atual namorado? A família. Então... E você está se sentindo como com essa morte da Anne? Segura um instantinho, por favor. Parou. Esse é o ex-namorado. E cadê o atual? O que é? Mas quem é que queria falar comigo? E cadê ele? Ele tá ligando porque quer falar comigo? Não, pode deixar a imagem frisada. Ele quer falar comigo? O atual, mas qual que é a previsão de chegada? Por quê? Como é que existe um atual se o ex está dizendo que não sabia que tinha? Tem alguma coisa, alguém está confundindo a informação, né? Já está claro, já está se desenhando uma confusão de informações. A dona Anne morre, o ex-namorado parece que se diz atual, não sei, parece que ele estranha o fato dela estar se relacionando com uma outra pessoa. Quer ver? Volta um pouquinho, volta 1 minuto disso daí. Ele achava que ela não tinha mais ninguém? Estranho isso, hein? Se o atual quer falar comigo, bota ele no ar, ué. Claro que ele pode falar. E quem foi no velório? Nem o atual foi no velório? Por que não?
Mas peraí, tua mulher morre, você não vai no velório dela? Bom, tem uma coisa também que a gente precisa ponderar. Nem todo mundo tem estrutura emocional para ir a velório e cemitério. Aliás, olha, falando em cemitério, fui para minha cidade natal, Mogi das Cruzes. Que vergonha o tratamento que estão dando ao cemitério São Salvador. Vergonha. Uma falta de respeito para nós familiares que temos as nossas famílias enterradas lá e uma falta de respeito para com os mortos. O túmulo onde está meu pai, onde estão meus avós, foi tudo furtado. Todas as peças de bronze foram furtadas. Cemitério São Salvador, Mogi das Cruzes. Deve ser a prefeitura que administra. Porque o prefeito de lá, eu acho ele ruim. Tanto que perdeu no primeiro turno lá, hein? Imagina, fui visitar meu pai, que eu não ia há muitos anos, porque eu não tenho estrutura psicológica para cemitério. Chegando lá, como é que faz para achar? Não tem mais nome. Roubaram, os bandidos roubaram nome, a data que faleceu, a data que nasceu, do meu pai, da minha avó, do meu avô. Que loucura, hein? O que está acontecendo em Mogi das Cruzes? Que falta de respeito com os mortos, que falta de respeito com a gente, né? Com os entes, com os familiares. Que vamos lá, levamos as flores, fazemos as nossas orações e a gente chega para visitar os nossos parentes acreditando que estamos enterrando, cemitério São Salvador, que estamos enterrando num lugar decente, num lugar digno para que eles possam descansar e nem depois da morte se tem descanso em Mogi das Cruzes. É uma vergonha, é um escândalo. Tinha que fazer uma investigação séria à Câmara dos Vereadores para saber para onde vai o dinheiro destinado para cuidar desse cemitério. Que vergonha, viu? Que barbaridade. Eu lamento muito pelos meus conterrâneos que estão passando pela mesma situação triste que eu constatei ao tentar visitar o túmulo do meu pai e dos meus avós lá em Mogi das Cruzes. Triste, viu? Que falta de respeito. Sem contar em bandido que assalta cemitério, é uma desgraça que vai para o inferno. Isso daí a gente já sabe. Agora, o pior é você ter ali a confiança do lugar e, em contrapartida, roubam esses túmulos, né? É um absurdo, é um absurdo. Devia até processar, né? Não cabe vilipêndio de cadáver, não? Já botar o cemitério, botar responsável por segurança disso, não? Não, aí o responsável não poderia ser, vamos dizer, enquadrado no vilipêndio de cadáver. Mas então, dano moral, não? Dano moral caberia, até indenização. Não só lá, aqui em São Paulo também, onde meus avós estão enterrados no cemitério Vila Mariana, próximo da Aclimação, também levaram todas as placas de bronze. Agora foi feito plaquinha plástica lá. É triste isso, só que fim que nós chegamos. Bom, cadê, gente? Ninguém me avisa do atual namorado dela? E cadê? Ele quer falar? Ele falou o quê? Feche meu microfone, por favor. É uma bomba essa entrevista que eu vou exibir já já, mas quero avisar vocês. Vai partir da boca dele, ok? Claro que ele pode falar. Eu posso intermediar as pessoas que querem falar sobre o caso. Se ele está dizendo que sabe quem matou a Anne, concorda comigo? Ele pode falar o que ele quiser, não? Sim. Ele é responsável pelo que vai dizer. Liberdade de expressão, né? Ele é responsável pelas palavras dele. É o ex. O ex que está falando com a Zanqueta. Mas o atual de saber quem matou é o viúvo, então, não é isso? Sim, esse é o atual. Como assim? Quem falou isso? Ah, não, eu não vou falar isso, não. Eu sou responsável pelo que eu falo, não vou. Você ouviu o que ele falou? Não. Fala no ouvido do Guastelli. Mostra o Guastelli ali, ó. Não posso falar isso. Não. Como é que eu vou provar uma coisa dessa? Exatamente, é complicado, né? Nossa responsabilidade é aqui, né? Mas
Se ele quiser falar isso, ele pode falar. Porque ele é uma parte integrante da história, é o viúvo. Uma coisa é ele, viúvo, dizendo isso. Outra coisa sou eu, apresentador, que não conhecia a Beatriz, quer dizer, que já dei a reportagem 8 meses atrás, mas que não conheço a dona Anne, não tinha convivência com a família, chegar aqui e dizer isso, Osamataro. Aí não. Se ele está dizendo, bota no ar, pode pôr no ar. Ele é maior de idade? Bota no ar. Hein? Maior de idade, responsável pelos atos dele. Sim, é responsável. Pelo que ele falar aqui, ele é responsável todinho. Se ele está acusando ou não alguém, se ele está difamando, né, caluniando, então ele é responsável pelos seus próprios atos. Bom, mas se é o viúvo, a gente parte do princípio que é o maior interessado em esclarecer o que aconteceu com essa mulher. Sim, ele tem interesse nisso daí para poder saber realmente, de fato, o que aconteceu com ela, a verdade real, né? Bem, eu vou continuar vendo a entrevista do ex, que está dizendo que não sabia que a dona Anne tinha um atual, e já a última imagem da dona Anne que cai na minha mão logo depois da gente exibir aquela reportagem de ontem. Pode seguir. São muito, vamos dizer assim, misteriosas da forma que foram mandadas. Ursão é o apelido que ela deu ao atual namorado. E que nesse trecho da entrevista com o ex, que se chama Ricardo, fica evidente o ciúme que ele aparenta nutrir do então rival. Ursão é o atual, que vai falar comigo. Ursão e o Ricardo é o ex. E o Ricardo não sabia da existência do Ursão. Diz que só soube porque eu mostrei a mensagem ontem, é isso? Esse é o rolo? Vamos ver, solta. Solta, por favor. A minha, ela falou que não tinha saído daqui de casa, mas eu já fiquei sabendo que ela saiu de casa, porque ela foi se encontrar com o outro rapaz lá, que é o ex-namorado dela, o Aratã. Não sei se você... É atual namorado dela. E me diz uma coisa. Bom, você está se sentindo... Eu não sabia que era atual namorado dela, não, mas quem falou pra você que é atual namorado? A família. Então... E você está se sentindo como com essa morte da Anne? Você ainda era amigo dela? Porque, até onde eu sei, você não aceitava muito bem o fim do relacionamento. Ué, mas quem que falou isso pra você? A família? Eita. Ai, meu Deus do céu, Agora, com a morte dela, tá vindo tudo nas minhas costas, né? O cara que era o cara que seguia a gente, que fazia tudo isso daí quando eu tava namorando com ela, é o atual namorado dela. Sendo que ninguém sabia que ela tava saindo com ele. E você não estava perseguindo a Anne? Você não estava seguindo os passos dela? Eu não. Quem seguia nós era ele. Ele que seguia quando eu namorava ela. Ricardo teria enviado à cunhada essas mensagens de áudio dias antes de Anne ser encontrada morta. Não, eu não vou ficar te perguntando mais da Anne, não. Eu ia te falar outra coisa, eu sei que ela não tá aí, não. Hoje eu vi ela saindo com ele, montando na moto, saindo com ele. Eu vi a hora que ela foi jantar, umas 6 e pouco. Ela voltou e acho que saiu mais cedo da escola e saiu com ele. Mas isso daí eu vi, eu ia falar ia querer conversar outra coisa com você. Eu não. Fato que ele nega e diz que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Você chegou até a mandar uma mensagem para a irmã dela, comentando o que ela estava fazendo, que você sabia que ela estava saindo com outra pessoa, isso não é seguir? Eu falei isso para a irmã dela, mensagem. Sim. Nem com a irmã dela. Nem com a Shirley eu falo direito com a irmã dela. Mandei mensagem para a irmã dela, coisa nenhuma, não. Você está negando que você não mandou nenhuma mensagem de áudio para a irmã dela? Para a irmã dela, não. Esses dias agora, não. E em relação a Beatriz, como é que era o seu relacionamento com ela? Porque ela não aceitava muito bem o namoro seu com a Anne, né? Você se dava bem com a sua enteada, que até hoje não foi encontrada?
Então, eu não sei, porque aí você já está distorcendo as conversas, aí não tem nada a ver, não. Eu estou perguntando o seu relacionamento com a sua ex-enteada, como era. Não estou distorcendo nada. Era normal, poxa, era normal. Para falar para mim que ela estava tendo... Ninguém sabia desse relacionamento. Agora você acabou de falar que ela estava tendo relacionamento com o ex dela, o atual. Quem sabia disso daí? Mas por que você está tão preocupado se você já não estava mais namorando com a Anne? Não, eu tô te falando assim porque eu tenho mensagem aqui que ela falava para mim que ela estava com o problema da filha dela desaparecida, que ela queria viver sozinha, não queria saber de homem nenhum. E aonde que eu estava colocando na cabeça que ela estava saindo com outro homem. Eu tenho as mensagens no meu celular. Para Tamires, seria mais uma mentira contada pelo ex-padrasto. Conversei com o Ricardo, ele disse que não tinha intenção de reatar o relacionamento, então ele estava mentindo, provavelmente. Sim, porque eu tenho conversas dele falando sim, que ele amava muito ela e ele queria voltar. Tenho conversas. Então, dizer agora que não tinha intenção de reatar é uma coisa meio contraditória. Ele admitiu ter conversado com a sua mãe naquele sábado, por volta de 1h30 da tarde, por telefone, mas disse que pessoalmente ela tinha outro compromisso. Isso. Ele falou para mim que ele não tinha visto ela no sábado, que ele não tinha conversado. Só que no telefone que eu conversei com ela no sábado, ela falou que ele iria lá conversar com ela. Aí, no domingo, quando eu mandei mensagem que não era ela respondendo, ela disse que mandou mensagem para ele não ir lá. E ele disse que não iria. Só que não era ela respondendo, porque ela não escrevia daquele jeito. No domingo? Isso. Que ela já estava morta. Ela me ligou 1h20 da tarde, ela me mandou uma mensagem 1h20 da tarde, que tá aqui, eu posso passar para você, que foi dela. Ela falou que ela não era para mim pegar a cama no sábado, porque ela já tinha um compromisso à noite. Entendeu? Que ela estava arrumando uma casa, que ela ia sair da casa da cunhada dela, e que já estava tudo certo, ela arrumou uma casa lá e não ia dar para ela sair, para me deixar para o outro final de semana para levar. Eu falei, tudo bem, lá. E o que você acha? Ela me ligou no domingo. O que você acha que pode ter acontecido? Já que ela foi encontrada morta, né, o corpo carbonizado? Eu não sei, o que eu vou falar. Eu tô sem chão. Tem uma imagem que mostra um carro parado ali na frente da casa. Poderia ser ele, você acha? Sim, porque ele nunca tinha um carro fixo. Às vezes ele alugava, às vezes ele pegava emprestado. Tem o carro da filha dele, que é um Gol preto. Então, assim, são várias coisas. A investigação continua e pode confrontar imagens como essa com vestígios coletados por peritos e provas testemunhais. Como que em 9 meses agora é uma morte? Então, assim, cadê o corpo da Beatriz se ela estava morta? Cadê? E quem fez isso com a sua mãe também? Ok, então, assim, talvez esteja ligada, mas eu acho que eu quero justiça. Eu quero que a pessoa tenha sua punição. A Grace está lá na cidade porque chega uma pista que pode esclarecer de uma vez por todas esse mistério. Mas eu quero que vocês analisem com muita atenção o que diz o ex e o que vai dizer o atual, que seria o viúvo. Vocês viram que está uma situação tensa no negócio. Ah, mas como assim ela estava namorando com ele? Ela não me disse nada. Mas, gente amiga, se estava com ele, se não estava com ele, se ele é ex, o que importa? Duas coisas. Se é ex, é ex. Se ela quis ficar com outro homem ou não, é um problema dela. E outra coisa que é pior, ela está morta. O que você vai discutir agora uma vida de relacionamento, um namoro, noivado, sendo que você é ex e a pessoa está morta? Não chama atenção isso, no mínimo, né? Chama, e é estranho assim. E aí a polícia agora precisa intimar esses dois, o ex-companheiro e o atual, para poder esclarecer todos os fatos. Porque estamos diante, pelo menos, de testemunhas. Sim, são testemunhas. Que aí precisam realmente informar para a polícia o que de fato aconteceu, né, no último final de semana, onde eles estavam. Precisam esclarecer todos esses pontos que são necessários para a investigação, para que o delegado possa conduzir a investigação e descobrir quem realmente matou a mãe, a Anne. Zamataro, o que aparece nessa última imagem da dona Anne, por favor?
Pode pôr no ar, então. Pode pôr no ar, por favor. E isso não tinha quando ele foi entrevistado? Aí seria o que estava conversando com a Luísa Zanqueta, parando na frente da casa da tia da Beatriz, ou seja, da irmã da dona Anne. Isso que dia? No dia do crime? 7h30 da noite e ela foi morta 1 hora depois? Mas alguém entra naquele carro? Tem alguém dentro daquele carro? A câmera não mostra. Mas seria o carro do ex? A família diz que sim. Só que a polícia ainda não cravou isso. Precisa fazer uma perícia, né, Guastelli? Além da perícia no veículo, precisa também fazer a perícia nos celulares, para ver a geolocalização do celular desses companheiros, né, o ex-companheiro e o atual companheiro, e da Anne também, para verificar se realmente bate e para ver se eles estão falando a verdade. Mas posso ser sincero, Guastelli? Eu acho que a cabeça da gente já vai confabulando muito. Só porque um diz que é o ex, o outro que é o atual. Eu acho que tudo leva a crer que o sumiço da Beatriz está atrelado à morte da dona Anne. Não é possível que uma família seja alvo de 2 tragédias de crimes diferentes. Se tiver relação com a Beatriz, é até compreensível. É alguém que não queria que o sumiço fosse desvendado, apagando a mãe. Sim. Agora, 2 raios, ou seja, 2 tragédias caindo no mesmo chão, aí vai ser demais, hein? Mas a gente não pode duvidar, né? É aquela coisa, infelizmente, o ser humano, para a maldade, né, como ela estava batendo, estava tentando descobrir onde realmente estava o corpo da filha, e depois ela divulga aquele vídeo alguns meses atrás, a pessoa que fez alguma coisa com a filha ficou irada. E aí foi cobrar e cobrou com vida a vida da Anne. Uma coisa que me chamou a atenção, mas também não quer dizer que necessariamente tem alguma outra informação a não ser o que foi contado. Quando a Zanqueta pergunta pro ex-padrasto, você se dava bem com a Beatriz? E ele diz assim, aí você tá mudando de história. Ele quer se esquivar da conversa. Ele ficou nitidamente incomodado. Mas o Bate quer dizer então que ele ficou incomodado e que pode ter alguma ligação? Ele sabe o que fizeram com a Beatriz? Não, gente. Primeiro que ele estava dando uma entrevista para a televisão. Quem não tem prática da oratória, né, quem não está acostumado, fica nervoso mesmo. E é um cara que acabou de perder a ex-companheira, pela qual, segundo a família, ele ainda queria reatar, ou seja, amava ela, tá decepcionado, tá abalado com a morte da ex, tá abalado com o sumiço misterioso da enteada, da ex-enteada, e agora tá abalado com as situações que podem estar se cruzando e ele sabe que pode ser pelo menos uma testemunha.